A paz do Senhor, irmãos. É motivo de muita alegria nós estarmos na casa do Senhor. É motivo de muita alegria nós estarmos nas nossas casas, que também são a casa do Senhor, porque nós somos morada dele. Amém. E é maravilhoso nós podermos adorar e engrandecer ao Senhor. É um privilégio, é uma honra muito grande. Nós estamos ligados, unidos, mesmo que ainda cada um nas suas casas, mas unidos num só amor, num só espírito, para adorar e bendizer ao Senhor. Por isso, eu peço aos irmãos que nesse momento nas suas casas, que os irmãos fechem os seus olhos, curvem as suas cabeças, fale com o Senhor nesse momento, ore ao Senhor nesse momento. Senhor, nós louvamos ao Senhor, bendizemos ao Senhor e te agradecemos. Deus, Tu tens sido um Pai de amor. Tu és um Pai de amor e tens cuidado das nossas vidas. Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Vem nos encher de Ti, Senhor. Vem nos encher do Teu Espírito. Vem nos encher da Tua presença. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Nós estamos, Senhor, sedentos cada dia mais. Precisando, Senhor, de Ti. Senhor, como a terra seca necessita da chuva. Senhor, nós somos, Senhor, completamente e totalmente dependentes de Ti. Ó Pai, tenha misericórdia de nós. Fala conosco, Senhor, através dos louvores. Fala, Senhor, conosco através da palavra. Vem, Senhor, renovar o ânimo, Senhor, daquele que está abatido. Daquele, Senhor, que muitas vezes os ventos da vida, as circunstâncias querem derrubar, Senhor, querem naufragar esse barco. Mas o Senhor, eu creio que o Senhor está no nosso barco. O Senhor é o Deus que nos sustenta. E o Senhor é um Deus todo-poderoso. Nós cremos no Senhor e sabemos que o Senhor é o nosso Rei. Por isso vem, Senhor, em socorro daquele, Senhor, que está abatido, daquele que está caído, daquele que parece que vai naufragar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai de encontro a esta alma, vai de encontro a esse coração nesta hora, em nome de Jesus. E traz o seu renovo, Senhor. Traz o seu bálsamo, traz sua cura, Senhor, sobre esta vida. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor porque, Senhor, as nossas orações, elas só são direcionadas a Ti. A nossa adoração, o nosso louvor, as nossas petições, elas só são direcionadas a Ti. Porque, Senhor, para onde nós iremos se o Senhor só quem tem as palavras de vida eterna? Tu és o Rei, soberano, maravilhoso, e não há outro como o Senhor. Vem nos encher de Ti. Abençoa, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Aleluias. Amém. Aleluias, 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 aleluias. Oh, me ama, oh, Ele me ama, aleluia. Deus nos ama, Deus nos ama, oh, aleluia, maravilhoso.
nós não ainda merecemos. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluias. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluias. Tu és o nosso Rei. Não há outro como o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluia. Ele nos amou, meu irmão. Oh, se alegre, glorifique, exalte a Ele, porque você pode se regozijar no amor do Senhor. Oh, aleluia. Vamos cantar que Ele nos ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. atrai a redenção, se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo a perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele te ama. Não se sinta fraco, não se sinta abatido. O amor do Senhor te envolve nesse momento. O amor do Senhor te envolve nesse momento. Seja abraçado pelo Senhor. Ah, que amor grande é esse. Amor que nos amou.
adorado. Aleluias. Cordeiro vivo, Cordeiro santo, maravilhoso, adorado, exaltado és. Oh, te adoramos, te exaltamos. Aleluia. Aleluia. Cordeiro de Deus, Cordeiro de
Eu cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Graças a Deus por mais um dia. Podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, aleluia. Sou grato a Deus por todos os benefícios, irmão, que Deus tem feito na minha vida. Creio eu que Deus também, você é grato também a Deus por todos os benefícios que Deus tem feito na sua vida também, né? Deus tem sido maravilhoso, Deus tem sido fiel, bondoso para nós. Já estamos no mês de setembro e até aqui nos ajudou o Senhor. Deus tem sido bom, Deus tem nos guardado diante desta pandemia, diante dessa situação, desse tempo de crise que está acontecendo em todo o mundo, em todo o país, em todas as nações. Deus tem estado com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Gostaria de compartilhar algo com os irmãos esta noite que Deus colocou no meu coração. Mas antes eu quero fazer uma oração com você. Sei que você já adorou ao Senhor, o grupo de louvor já ministrou louvor nesta noite, já entregaram a sua adoração ao Senhor, né? Curve sua cabeça neste momento aí no seu lar mesmo, onde você esteja. Se não der para você fechar os seus olhos, entre em espírito para clamar ao Senhor. Soberano Deus e amado Pai, graças ao Pai amado te damos, ó Deus, por mais este dia, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de podermos, ó Pai amado, ouvir, Senhor, ó Pai amado, a Tua palavra, de podermos, ó Pai amado, adorar ao Senhor, pois o Senhor és digno de toda adoração e todo louvor. Pai querido, eu quero, Senhor, agradecer, Senhor, ó Deus, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, por tudo ainda, Senhor, que o Senhor irá fazer, Senhor, ó Pai amado, no nosso meio. Senhor, quero te dar graça, Senhor, ó Pai amado, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor, para com as nossas vidas, Senhor. Pai, eu quero te pedir também nesta noite, ó Deus, que o Senhor entra, Senhor, ó Pai amado, neste lar, Senhor, onde houver, Senhor, ó Pai amado, enfermidade, alguém que se encontre enfermo, Senhor, ó Pai amado, que o Senhor estende as Tuas mãos e arranca este mal, Senhor. Ó Pai amado, que tudo aquilo, Senhor, ó Pai, que tem causado, Senhor, ó Pai amado, dores, toda, Senhor, ó Pai amado, aquilo, Senhor, que tem causado, Senhor, ó Pai amado, desconforto, Senhor, ó Pai amado, na vida do meu irmão, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, e o Teu nome possa ser glorificado e exaltado. É o que eu te peço e te agradeço, para a glória de Deus. Amém. Amados, como eu estava dizendo, Deus tem sido bom conosco. Deus tem sido fiel, Deus tem guardado a nossa família, Deus tem guardado as nossas vidas, nos livrado de todos esses acontecimentos, de todas essas coisas que têm ocorrido pelo mundo, né? E Juízes é um livro onde fala muito de um povo que quando eles levantavam um juiz para poder clamar ao Senhor, para poder fazer justiça, para que o povo pudesse ser abençoado, para que o povo voltasse a ter paz novamente, eles clamavam ao Senhor. Então é um livro bem conhecido, muitos conhecem a história. O livro de Josué, eles conheciam porque eles caminhavam em Juízes, eles conheciam porque ouviam as histórias. E muitos, nós vamos ler aqui, você vai ver que muitos ouviam o que Deus tinha feito com o povo quando tirou o povo da terra do Egito. Amém? Abra suas Bíblias em Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Glórias a Deus. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos messianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Aleluia, eu vou repetir novamente. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Então respondeu Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Mais uma vez. Respondeu Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso?
E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor a lhe dizer: já que eu estou contigo, ferirás os medianistas, como se fossem um só homem. Vou ler novamente o versículo 16. Tornou-lhes o Senhor a dizer: já que sou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Até aí, irmãos. A palavra de Deus, ela nos diz aqui que Deus chama Gideão. Gideão estava no lagar, malhando o trigo. A palavra de Deus nos diz que ele estava num lugar escondido dos seus opressores, escondido dos medianitas, que toda vez eles iam, por causa que eles erraram, o povo pecaram contra Deus, adorando ídolos, adorando outros deuses, e quando eles erravam, o castigo vinha sobre eles. Deus deixava eles do jeito que eles queriam praticar as coisas erradas. E aí vinha tudo que era contrário sobre a vida deles. Então, eles não tinham mais a proteção de Deus, a proteção do Altíssimo. E vinham os seus inimigos, os seus opressores, e levavam tudo. Saqueavam tudo deles. E então o povo começou a clamar, o povo começou a levantar um clamor ao Senhor, a pedir a Deus. E Deus chega até Gideão e fala com Gideão. Ele escondido, balhando o trigo no lagar, e o Senhor lhe fala, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Algumas traduções está escrita: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão logo ele respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, aleluia. O Espírito Santo de Deus começou a falar ao meu coração. Aquele povo estava passando por dificuldades, passando por crise, devido aos erros deles. Mas o Senhor, Ele é bom, o Senhor é um Deus bondoso, irmãos. O Senhor é um Deus misericordioso. Quando nós confessamos ao Senhor as nossas culpas, quando nós confessamos ao Senhor que precisamos dEle, que é tudo por Ele, é tudo dEle, irmãos, Deus vem com a sua misericórdia, estende as tuas mãos e opera um milagre. E o interessante que Deus falou no meu coração aqui, que o anjo do Senhor falou com Gideão, falando: o Senhor é contigo. Mas ele falou diferente. A resposta de Gideão falou: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Quer dizer o quê? Gideão, ele não estava se preocupando somente com ele. Ele estava ali malhando também, mas a minha imaginação, o que Deus falava no meu coração, é que ele estava preocupado com a nação. Ele estava preocupado também com o povo, né? E ele ouvia as histórias que falava, que os seus pais contavam, que eles foram tirados do Egito, da opressão de Faraó, né? Foram para uma terra, eles atravessaram o mar, né? Deus fez milagre na vida daquele povo, e Gideão ouviu as histórias, mas eles não tinham conhecimentos. Nós, irmãos, temos o conhecimento da palavra, temos o conhecimento de Jesus, que Jesus ele veio para nos salvar, né? Os nossos filhos estão aprendendo, essa geração também que estão vindo, que estão nascendo, tanto quanto morre, nasce também.
eles estão aprendendo, as igrejas estão, sabe, poucas fechadas. O evangelho, ele tem que ser ministrado, ele está sendo ministrado, mas não como era antes, irmãos. Né? Hoje, devido à tecnologia, através de celular, através da internet, muitos estão vendo o culto, estão ouvindo da palavra, mas tem muitas coisas também que confunde, atrapalha a mente, traz confusão, não traz entendimento. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que o Espírito Santo de Deus, ele dá a clareza, que o Espírito de Deus, ele dá o entendimento, mas precisamos clamar. E Gideão aqui, ele fala, se o Senhor é conosco, quer dizer o quê? Ele estava preocupado, irmão, ele estava preocupado com a situação que ele estava vivendo, ele estava preocupado com aquilo que ele estava passando, que aquele povo estava passando, e ele fala, se o Senhor é conosco, como sobreveio tudo isso? E que é que tem feito todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Eu quero trazer uma notícia para você, você já ouviu falar, ainda que uma mãe esqueça do filho que está amamentando, todavia eu, o Senhor, ele diz, jamais ele nos desampara, jamais ele nos deixa. O Senhor em todo o tempo está ao nosso lado, o Senhor em todo o tempo está do seu lado, irmão. Muitas vezes você possa estar pensando, mas eu estou sozinho diante dessa situação, né? Eu estou passando por essa dificuldade, estou sozinho. Não, eu quero dizer para você que Deus está contigo. Deus é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa. Deus é na sua família, Deus é na sua casa, Deus é no seu emprego. Onde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor é contigo. Não fica somente olhando para as circunstâncias, para a situação, para as dificuldades, mas olha para Cristo, pois é Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Eu pedi para minha menina, já até esqueci o louvor, para ela colocar o louvor. Eu posso errar um pouco a letra, mas você que conhece, diz assim, que é tão fácil, a caminhada parece, ou é tão fácil ou é tão difícil, quando tudo vai bem. E é fácil sorrir quando também tudo vai bem. Mas quando o mundo te esquece, aí acabou tudo. É mais ou menos assim o louvor, né? Então esse homem aqui, esse Gideão, as coisas não estavam bem não. As coisas não estavam bom para ele, né? Estava tudo errado. Mas eu quero dizer para você, a gente não pode adorar a Deus, buscar a Deus, pelo aquilo que Ele nos dá, pelo aquilo que muitos falam, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar isso. Nós temos que adorar a Deus porque Ele é Deus, foi Ele que nos criou, Ele que nos formou, aleluia, foi Ele que se entregou, que entregou o seu Filho para que pudéssemos ter vida, e vida abundantemente, vida eterna, sabe? Não uma vida frustrada, uma vida de tristeza, não. É uma vida de alegria na presença do Senhor. Porque, como diz a palavra do Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você pode estar triste nesse momento, não sei o momento que você está passando, mas eu quero dizer uma coisa para você. Clame ao Senhor, aleluia. Adore ao Senhor, que a tristeza vem, irmão. A alegria vem, aleluia. A alegria vem, irmão. A alegria vem porque Deus é contigo. Aleluia, não inclina a cabeça, não abaixa a cabeça, levanta a cabeça e olha para o céu, porque é de lá que vem o seu socorro, como o salmista Davi diz, amém? E Gideão aqui, ele estava ali, ele começou a falar com, o anjo do Senhor começou a falar com Gideão, muitos conhecem a história, e ainda ele foi e falou assim, versículo 15, e ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que somos tão pequenos, sabe? A gente brincava muito entre irmãos, falando, eu sou o menor da casa de meu pai. Não, ele é o maior. Para Deus, irmãos, nós somos todos iguais.
Quando Deus quer operar um milagre, Ele não olha o tamanho, Ele não olha a quantidade, Ele não olha a qualidade, sabe? O que nós precisamos estar é na presença. Gideão estava no lugar certo, irmão. Ele estava no lugar certo, o povo estava clamando, mas ele estava ali, ó, malhando o trigo. Ele estava ali, ó, malhando o trigo no lagar, sabe? E o anjo apareceu. E ele ainda na humildade dele, ele falou: eu sou o menor, a minha família é a mais pobre. E o Senhor tornou dizer uma promessa para ele. E eu digo a mesma promessa para você nesta noite. Tornou o Senhor lhe dizer: já que eu sou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um homem. Já que Deus está contigo, irmãos, já que Deus está contigo, igreja, já que Deus está contigo, minha irmã, você vai passar por esta luta, você vai passar por essa dificuldade, louvando e engrandecendo ao Senhor, dizendo que só Ele é Deus e não há outro além dEle. Aleluia, você vai ver a maravilha que Deus vai fazer, sabe? Não adianta nós inventar desculpa ou falar que somos o menor. Eu estava lembrando, esse dia estava conversando com a minha mãe, que falei para ela, falei: mãe, a senhora lembra quando a senhora trabalhava de doméstica? E a alegria, a gente tudo menor, minha mãe criou os 3 filhos sozinha, né? E a gente era tudo pequeno, e minha mãe trabalhava lá naquele CP da polícia, lá em São Paulo, lá na Cruzeiro do Sul, ali entre o tal do Panelão. Minha mãe trabalhava ali na faxina. E ali, hoje nós vemos quando tem alguma pessoa sofre algum acidente, faz aquela vaquinha, sabe? Mas praticamente, irmãos, todo mês, o povo lá, eles ajuntavam dinheiro, todo dia 5 ajuntavam dinheiro, e minha mãe vinha, porque antigamente recebia o salário, era no envelope, e aí colocava o dinheiro no envelope. Ela vinha com 2 envelopes, um envelope que eles ajuntavam para ela e dava, e um envelope que era do pagamento dela. E ela ficava contente, sabe? Era preocupação. Era as pessoas, o povo antigamente se preocupava com o próximo. O povo, sabe? Antigamente não, hoje ainda tem muitos que se preocupam com o povo, sabe? Que se preocupam com o seu próximo. Mas uns não, uns falam: não, eu fico aqui com a minha família, estou protegido aqui com a minha família. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a proteção vem de Deus. Se não for Deus por nós, irmãos, se não for o Senhor em nossas vidas, a hora diga a Israel. É o Senhor que nos guarda, amém? É Deus que faz abençoar. É Deus que faz, muitas vezes, o inimigo, ou as pessoas, sabe, nos abençoar. No final, mais para frente no Gideão também aqui, livro de Juízes que conta a história de Gideão, você vai ver que Deus, ele conta um sonho. Deixa eu ver aqui, mostrar aqui, está em capítulo 7, versículo 9. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta e desce contra o arraial, porque eu entregarei em tuas mãos, se ainda temes atacar. Desce tu e teu moço ao arraial, e ouvirá o que dizem a respeito, né? Depois de fortalecidas as suas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu Gideão e o seu moço até a vanguarda do arraial. Os medianitas e amalequitas, todos os povos do Oriente cobriram ali de gafanhotos. Ele fala aqui, irmãos, que um fala para o outro: você viu? Eu tive um sonho esta noite. Eu sonhei que descia um pão, sabe, rodando, e ele vinha cair em cima da tenda do general, e a tenda ficava debaixo. Aí o outro foi e testificou assim: é Deus usando a vida de Gideão.
para destruir os midianitas. É assim, irmãos, Deus dá o sonho e mostra muitas vezes para o inimigo. Deus dá o sonho e mostra muitas das vezes para as pessoas, para verem a glória de Deus, as maravilhas de Deus. E tem muitos que estão esquecendo o que Deus fez, irmãos. Eu quero trazer nesta noite a lembrança dos irmãos, a lembrança da igreja, que Deus é o mesmo que operou no passado, é o mesmo que está operando, que opera no futuro, e é o mesmo que está operando hoje, no presente. Eu não sei qual é essa luta que você está passando, mas você não pode se esquecer que Deus é fiel, que Deus ele ama o seu povo, que Deus ele tem milagres para as nossas vidas, que Deus tem maravilhas para as nossas vidas. Amém? E Gideão ali foi e deu essa desculpa. Deu essa desculpa, falando que ele era o menor, que a família era menor, que ele era pequeno na casa do pai dele. Mas Deus falou para ele: já que eu estou contigo, você vai ferir esses medianitas, como se fosse um homem só. Quando Deus quer operar um milagre, irmãos, Ele não olha a quantidade, como eu disse nesta noite. E Gideão fez tudo o que o Senhor pediu. Ele foi lá e falou: então espera aí, Senhor, se for o Senhor mesmo que estiver falando comigo, eu vou ali e vou trazer uma oferta para o Senhor. Ele falou: não, vai lá, Gideão. Gideão foi lá, preparou a oferta, preparou o altar, fez a oferta, fez tudo. Quando foi naquela, o Senhor aceitou a oferta dele, né? Prepare o melhor para o Senhor. Quando você estiver fazendo algo, prepare o melhor, a melhor adoração, sabe? E o Senhor, e Gideão foi lá, preparou tudo. O Senhor foi e falou com Gideão para que ele fosse à noite. O interessante também aqui que diz que Gideão pegou 10 homens, 10 servos. Quer dizer o quê? Gideão, então, ele tinha empregado, irmão. Mas ele não tá, a Bíblia não está falando aqui quem estava malhando o trigo eram os empregados, não, os servos dele. A Bíblia não está falando, a Bíblia está falando quem estava malhando o trigo lá, quem estava trabalhando era Gideão, não eram os seus empregados. E Gideão, ele pega os seus empregados, os seus 10 empregados, vai lá, faz o que o Senhor mandou, vai na noite, na calada da noite, ele vai lá, corta o bosque, vai lá, faz o altar, derruba. As pessoas lá, idólatras, os medianitas não, os que adoravam os outros deuses, ele foi até a casa de Gideão, para que Gideão, para que o seu pai entregasse para matá-lo, para matar Gideão, porque ele destruiu, né, o ídolo de adoração que eles adoravam. E o Senhor foi na vida de Gideão, irmãos. O pai de Gideão disse: se ele é Deus mesmo, deixa eu ler aqui para não ficar nas minhas palavras. Aqui, ó. Naquela noite, Gideão destrói o altar de Baal. Versículo 25. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, e segundo o boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o poste ídolo, que está junto ao altar, e edifica ao Senhor, o teu Deus, um altar de cimo, deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferece ao Senhor o holocausto, com a lenha do poste do ídolo, que vieres a cortar. Então Gideão tomou esses 10 homens entre seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Gideão, ele foi lá, derrubou, fez tudo. E esses homens queriam matá-lo, mas o seu pai protegeu ele. Deus ainda falou para Gideão aqui: ó, você não vai morrer. Não se preocupa que você não vai morrer, não. Eu quero dizer para você, irmãos, tira tudo aquilo da sua vida que não pertence, que não agrada ao Senhor. Abandona tudo aquilo que tem tirado, sabe, a atenção de buscar ao Senhor, de estar na presença de Deus, para o Senhor operar em sua vida.
para que o Senhor possa fazer maravilha na sua vida. Levantando, pois, de madrugada, homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derrubado, o poste e o ídolo que estava junto dele cortado. E o referido segundo boi foi oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando ou inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva-o para fora o teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse: todos os que puseram contra ele: contendereis vós Baal? Livrá-lo-eis-vos? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Amém? Então, irmãos, o pai de Gideão disse: se Baal, então, ele é Deus, que ele mesmo faça justiça. Se ele não for Deus, então ele vai ficar vivo. Agora, não vocês vão praticar a justiça. Deixa Deus. E Gideão, ele fez tudo conforme o Senhor tinha dito para ele, né? Ele sendo o menor, a família sendo a mais pobre, mas ele fez aquilo que o Senhor ordenou. Eu quero dizer para você nesta noite, irmãos, para que você não venha se esquecer das promessas que Deus fez para as nossas vidas. Você não venha se esquecer daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Quantos testemunhos, irmãos, nós temos ouvidos diante desta pandemia, diante dessa situação? Quantas pessoas não têm sido curadas desse vírus? Quantas pessoas não têm sido curadas de outras enfermidades? Quantas portas de emprego Deus não tem abrido? Né? Como nós já dissemos muitas vezes, que o mundo pode até estar em crise, mas nós estamos em Cristo, irmãos. Nós estamos no lugar certo. Nós estamos na presença de Deus certo, irmãos. Continua firme na presença, continua buscando ao Senhor. Não se esqueça, sabe, das maravilhas que Deus fez, tanto no passado daquele povo de Israel, como aquilo que Deus tem feito no meio da igreja, como aquilo que Deus tem feito na sua vida, no meio da sua família. Quantas vezes nós não temos clamado ao Senhor por algo que era, sabe, difícil, mas o Senhor foi e fez, sabe, aquilo que era impossível aos nossos olhos, para Deus tudo é possível. Deus foi e fez uma maravilha, fez um milagre. Muitas vezes nós achamos que não vai dar, que nós não conseguimos, como foi dito nessa palavra que o nosso pastor ministrou, né? Que Deus, ele não despede ninguém, irmãos, de mãos vazias, sabe? Ali Jesus, ele se preocupou, que nem Gideão aqui, ó. A gente lê aqui, ó: se o Senhor é conosco, sabe? Jesus, ele se preocupou com aquele povo. Jesus, ele se preocupou com aquela multidão que estava ouvindo as palavras dele. Jesus chegou para os discípulos e falou: dá de comer para este povo, mas Senhor, nós não tem. Jesus, ele estava preocupado de mandar aquele povo embora para os seus lares, para suas casas, senão eles poderiam morrer no caminho de fome, cair, não sei. Mas Jesus, ele estava preocupado. Deus se preocupa com nós. Deus se preocupa com a minha vida, Deus se preocupa com a sua vida, sabe? Aqui Gideão está falando conosco. O Senhor falou que Deus era contigo, Deus era com ele. Deus não estava falando que era com aquele povo. Só que aquele povo, irmão, eles estavam clamando, sabe? Eles estavam se arrependendo. Mas se você pegar o livro todo de Juízes, ele se arrepende, Deus vem, estende as suas mãos, tem de misericórdia, abençoa novamente, livra eles da enfermidade, livra eles de todas as coisas, mas eles voltam a pecar. Eles se esquecem, sabe? Eles se esquecem do Deus verdadeiro. Como eu disse no louvor lá,
que as coisas vão bem, né? Que você pode até estar sorrindo quando as coisas vão bem, mas quando as coisas for ruim, você vai lembrar daquele Deus. Muitas vezes é assim na nossa vida. A gente lembra de Deus quando as coisas não estão bom, mas não, nós temos que lembrar de Deus nas coisas boas, nas coisas ruins, nos momentos difíceis, nos momentos que estamos fácil, sabe? Nós temos que estar com Deus, sabe por quê? Deus está conosco em todo o tempo. Deus é conosco, como Gideão aqui disse. Jesus, ele não queria dispensar o povo, então Jesus, ele falou, o que vocês têm aí? 7 pães, irmãos, e alguns peixes. Mas Deus fez a multiplicação, irmão. Deus vai fazer multiplicação na sua vida. Deus vai abençoar a sua vida, sabe? Você não vai morrer, você não vai, por causa dessas coisas, você não pode morrer. Principalmente, sabe o que, irmãos? A nossa fé. A nossa fé, ela não pode minar, irmão, ela não pode morrer por causa disso. Como diz esse louvor que eu estou falando, eu quero ver você cantar, quero ver você louvar a Deus, quero ver a sua fé quando tudo for mal. Qual será a nossa posição quando as coisas forem piores? Não, a nossa fé tem que ser... Tem um versículo que diz, acredito que é Romanos 8, diz assim, Romanos 8, aleluia. Que pois diremos a essas coisas, que se Deus é por nós, quem será... 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes ele o entregou, irmão, sabe? Por todos nós, para que com ele tivesse todas essas coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aleluia! É Deus que nos justifica. Sabe, é Deus que nos justifica. Gideão estava se justificando, falando, eu sou o menor. A minha família é a mais pobre. É Deus que nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu por nós. Ou melhor, Jesus que ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e que também intercede ao nosso favor. Aleluia. Né? Que intercede a Deus em nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a espada, a nudez? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui, irmãos, está dizendo que todo dia, irmão, todo dia nós somos entregues à morte. Mas a nossa confiança aqui está em Cristo. Né? Se Deus ele deu todas as coisas, juntamente com Cristo nós vamos ter todas essas coisas. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Quem nos amou? Jesus. Porque eu estou bem certo, aleluia, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Não tem nada, irmãos, que pode nos separar do amor de Deus. Não tem nada, irmãos, que pode, sabe, nos separar do amor de Deus. A única coisa que pode separar o homem de Deus é o pecado. Este povo aqui, quando eles pecavam, sabe, quando eles esqueciam de adorar a Deus, vinha tudo errado. Aí eles iam e clamavam ao Senhor. Aleluia. Parece que era um segredo, né, irmãos? Que é assim, ó, a gente erra. Quando a gente clamar a Deus, Deus vai vir nos socorrer. Não, mas esse povo aqui, irmãos, eles só tinham a lembrança. Eles só tinham as histórias daquilo que Deus fazia, né? Muitos deles aqui, eles não viram os milagres de Deus. Nós temos participado, nós temos visto milagres, maravilhas do Senhor. Nós não podemos esquecer, nós temos que testificar
que Jesus é o Senhor na minha vida, que Jesus é o Senhor na sua vida, que Ele vai continuar operando milagres, maravilhas, que em todo lugar que nós formos, Deus está conosco. Deus aqui, Ele falou para Gideão, falou, eu vou ser contigo, você vai conseguir vencer esses inimigos, como se fosse só um homem. A palavra de Gideão, essa história de Gideão aqui, ela é tremenda, que ela conta a história que Deus, Ele fala para Gideão, e Gideão começa a recrutar o povo, sabe? Ele começa a juntar o povo, começa a chamar, ó, vamos assim, que nós vamos guerrear contra os medianitas, nós vamos vencer, e fazendo aqui meu pensamento, ele chamando o povo, vem, ele consegue, se eu não me engano, a juntar 30 mil, aí chega na hora, Deus fala para ele, não, Gideão, 30 mil é muito, 30 mil é muito homem, vou fazer o seguinte, fala para os tímidos, e fala para os covardes, para que eles vão embora, e eles foram embora, irmãos, para quem era tímido e para quem era covarde. Muitas vezes eu me acho tímido, sabe? Muitas vezes eu sou envergonhoso, fico um pouco com vergonha. Quando eu começo a ouvir a minha voz, sabe, dá aquele negócio, parece que eu fico meio tímido. Mas não, irmão, intimidade para falar do Senhor eu não tenho, não. Quantas coisas eu fazia errada, e que eu não conhecia a Deus e fazia, não tinha vergonha, sabe? Aqui diz também que Gideão, ele teve uma hora que ele foi com medo. Diz lá que na noite, quando o Gideão foi, ele foi temendo. É a adrenalina, irmãos, que mexe com a gente fica meio apreensivo. Mas eu quero dizer, o Espírito Santo, irmãos, é que nos fortalece. A nossa força, ela não vem do nosso braço. A nossa força, ela vem de Deus. Porque nós não somos nada sem a presença de Deus na nossa vida. Nós não somos nada se não for o Espírito Santo na nossa vida, irmãos. É o Espírito Santo que é nas nossas vidas. Se o homem achar que é alguma coisa, se Gideão falasse, eu sou, a minha família, Deus, o Senhor escolheu o homem certo. Eu estava aqui, sabe, malhando aqui, ó, no largar, porque o povo está tudo aí, ó, triste, tudo aí chorando. Eu não, eu estou aqui, ó, eu sou valente, a minha família é a melhor, a minha família é a que pode, sabe? Não, irmãos. Gideão aqui, ele teve humildade diante do Senhor. Gideão aqui, ele teve humildade. Então, Deus fala para Gideão, não, Gideão, ó, 30 mil homens é muito. Senão o povo vai falar que foi pela nossa mão, pelo nosso braço que a gente derrotou os medianitas, os nossos opressores. Sabe? Nós não precisamos ter muita coisa não, irmãos, para poder falar com Deus. Sabe o que a gente precisa? É ter um coração aquebrantado diante de Deus. Sabe o que a gente precisa? É ter o joelho para poder dobrar. Muitas vezes não precisa também, sabe, do joelho não, mas a reverência diante de Deus, você dobrar o joelho é reverência. Onde você estiver, irmãos, é o seu coração aquebrantado. É você ligado a Deus, reconhecendo que é Ele, que é tudo por Ele, que é Ele nas nossas vidas. Sabe? É isso. E Deus falou para Gideão, não, 30 mil não, manda lá. Os covardes então foram embora, os tímidos foram embora. Ficou ainda 10 mil. Para enfrentar, não sei se era 16 mil ou 17 mil midianitas ou mais, não sei. E ainda ficou 10 mil. Desses 10 mil, Deus falou, tem muito ainda, vamos fazer um teste com eles. Vai naquele rio, aquele que levar a mão à boca, e que nem um cão bebe a água, esses você separa. E aquele que dobrar os seus joelhos para beber a água, esse daí também você separa, manda embora. Ficou, irmãos, somente os 300. Aleluia. Jesus, para fazer um milagre, não precisou de muita coisa, precisou somente de 7 pães e alguns peixes. Deus, para fazer um milagre aqui, para vencer aqueles opressores, não precisou muita coisa, precisou somente de Gideão e aqueles 300 homens. A gente quer levantar um exército, a gente quer, sabe,
fechar tudo, a gente quer fazer tudo. Não precisa nada disso, irmãos. O que precisa é a obediência. Gideão foi obediente, sabe, a Deus. Gideão andou ali na presença de Deus ali, fazendo o que Deus mandava. E ainda Gideão, a história é maravilhosa a respeito de Gideão. Gideão, ele teve dúvida, irmãos. Muitas vezes nós também temos dúvidas. Mas será que é Deus? Oh, meu Senhor, será que é Deus que está falando mesmo? Não, será que eu vou fazer isso? Será que eu não vou fazer isso? Gideão foi pedir uma prova para Deus. Falou, ó, se for o Senhor mesmo, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse algodão aqui, vou colocar esse algodão aqui nesse lugar. E amanhã, de manhã eu vou vir, esse algodão aqui vai ter que estar molhado, e a terra toda em volta vai ter que estar seca. Gideão fez isso, colocou lá, quando foi no outro dia, Gideão foi lá, pegou o algodão, estava todo ensopado, e a terra toda está seca. Mas Gideão ainda, ele foi mais, falou, não acredito ainda, eu acredito que ele pensou assim, não acredito, fazer isso é fácil, eu quero outro sinal, meu Deus, eu quero que só o algodão esteja seco, e toda a terra em volta esteja molhada. E Deus, tá bom, então eu vou fazer isso, você quer assim, eu vou fazer assim. Deus foi, irmãos, e molhou toda a terra, sabe? E somente a lã, somente o algodão ficou ensopado. O que é que Deus precisa fazer na sua vida para você crer que é Deus contigo? O que é que nós precisamos para poder ver que é Deus que está agindo nas nossas vidas? Como eu acabei de ler aqui lá em Romanos, lá. Que diremos, pois, a essa coisa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nada, irmãos, sabe? Nós tememos muito, sabe? E não vemos esse Deus maravilhoso a qual nós servimos. Esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso, é grande, irmãos. Sabe, Ele opera tantas maravilhas nas nossas vidas. Nós podemos passar por luta, como está escrito aqui em Romanos 8, aqui, ó. Que diz assim que nós somos entregues ao matadouro todo dia. Todo dia, irmãos, nós somos entregues como se fosse uma ovelha ao matadouro. Mas em todas essas coisas, meus irmãos, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sabe, porque Deus, Ele amou o mundo, sabe, de tal maneira assim que Ele deu. Ele deu quem? Ele deu Jesus, irmãos. Para que se preocupasse com a gente, para que fosse naquela cruz do Calvário, sabe, se entregar a favor das nossas vidas, para que hoje, irmãos, nós podemos ter essa intimidade, para que hoje nós podemos ter esse contato com Deus, sabe, como foi dito aqui também, que Jesus, Ele morreu e Ele ressuscitou, e Ele está à direita de Deus, intercedendo pela minha vida, intercedendo pela sua vida. Jesus, Ele está nesse momento, irmão, intercedendo pelas nossas vidas. Então não há o que temer, sabe? Deus, Ele não vai precisar de muitas coisas não, irmãos, para fazer maravilhas, para fazer sinal na nossa vida, não. Gideão aqui, ele fez também como Moisés. Moisés também pediu um sinal. Se é o Senhor que tá me pedindo para mim tirar esse povo lá, como é que esse povo vai acreditar que eu sou um escolhido do Senhor? Aí tá bom, Moisés. Então enfia a mão aí no casaco aí, né? Ele enfiou a mão e a mão saiu leprosa. Aí ele enfiou a mão saiu limpa. Quantas provas nós precisamos ver? A palavra de Deus nos diz que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Nós somos bem-aventurados, irmãos, sabe por quê? Porque nós não vimos, sabe, o mar se abrir. O mar, sabe, a água se abrir. Mas nós vimos Deus abrindo muitas portas, sabe? Nós, pela fé, nós vimos tantas maravilhas que Deus fez pela fé. Deus operando tantas maravilhas nas nossas vidas, irmãos. Nós não precisamos de tantos sinais como esses homens pediram. São homens de Deus, tiveram um chamado do Senhor. Mas uma dúvida, algo surgiu em seus pensamentos, algo surgiu em sua dúvida, mas o que aquele povo vai pensar?
Será que ele é o escolhido mesmo? Será que Deus é na vida dele? Eu quero dizer, irmãos, que o Senhor, Ele vai mostrar para esse povo, Ele vai mostrar através da sua vida que Ele é o Deus verdadeiro. Ele vai mostrar na sua vida que Ele é o único Deus, aleluia, verdadeiro, que não existe outro Deus. Sabe? Hoje, muitos estão tentando, através, como eu disse, a mídia, a tecnologia está tentando, sabe, minar a fé, está tentando confundir a mente, está tentando confundir, às vezes, os nossos pensamentos, aquilo que nós aprendemos, aquilo muitas vezes que nós vimos, irmãos. Jesus disse que virá tempos que nós vamos ouvir, vocês vão ouvir dizer que Jesus está ali, que Jesus está lá, né? Não, irmãos. Não é para nós dar ouvidos, não. Sabe? Jesus, ele prometeu, irmãos, que ele virá sim, ele vai vir para buscar a sua igreja. Né? Ele vai vir somente para buscar a sua igreja, não como o pessoal, às vezes pode querer tentar minar a nossa mente, possa querer nos enganar. Como tem surgido falsos cristos aí dizendo que é Cristo, irmãos. Até quando vai ter essa brincadeira, esse povo, sabe, zombando das coisas de Deus? É porque Deus é misericordioso, sabe? Deus tem misericórdia desse povo, Deus se preocupa com as nossas vidas. Tem muitas almas ainda, muitas vidas, que Deus ainda quer tirar, sabe, quer resgatar desse lamaçal do pecado. Deus quer tirar, Deus quer convencer estes homens, irmãos. Sabe? Precisamos aprender essa lição que foi dita nesta noite com Gideão, irmãos. Sabe? Dar ouvidos ao Senhor. Mesmo na nossa classe social, a posição que nós estamos. Como eu disse, né, a minha família, o jeito que veio, a minha mãe, nós não somos uma família assim de pessoas ricas, irmãos. Mas graças a Deus nós somos ricos da glória de Deus e queremos mais a glória de Deus nas nossas vidas. Precisamos mais da glória de Deus, mais da presença de Deus. É essa riqueza. Se nós pudéssemos entender que é esta riqueza do homem. A maior riqueza que o homem pode ter em sua vida é a presença de Deus, é ser cheio da presença de Deus. Irmãos, como eu queria ser, sabe, mais cheio, como eu queria ter mais a presença de Deus. Acredito eu que Deus às vezes pode não dar, por quê? Porque às vezes nós poderíamos nos gloriar, que nem foi dito aqui em Gideão, querer nos crescer, querer, sabe, ser maior que os outros. Mas como eu queria, irmãos, essa é a maior riqueza, né? E Deus é maior, Ele não precisa de grandes coisas, irmãos, para fazer um milagre na sua vida. Amém? Eu quero louvar a Deus por essa palavra que Ele colocou no meu coração, dizendo também, irmãos, que eu não sei a maneira que você tem vivido durante esses dias, durante esses tempos, né? Mas depois você medita melhor em Romanos capítulo 8 ali, que você vai ver que Deus, Ele tem grandes maravilhas para a sua vida, Ele tem promessa. Que tudo aquilo que você acha, irmãos, que está acontecendo na sua vida, Jesus passou por tudo isso, sabe? Jesus não veio numa família rica, Jesus não veio numa família, sabe, do mundo, estou falando do mundo, porque Jesus é Deus. Não, eram pessoas humildes, pessoas simples. Ele não veio em nenhum berço de ouro, não nasceu em nenhum palácio. Jesus, Ele passou por tudo isso. O que diremos, pois, a essas coisas? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa palavra eu trago há muitos, sabe, muitos e muitos anos mesmo na minha vida, sabe?
Se Deus é por nós, não há ninguém, irmão. Não há inimigo, não há pandemia, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Nada. Nem a sepultura, nada, nada. Mesmo que nós descemos a sepultura, aí é que nós vamos para a glória com Deus. Amém? Quero louvar a Deus pela sua vida nesta noite. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Deus querido, Pai maravilhoso, é no nome do Senhor Jesus, ó Deus, que eu louvo a Ti, ó Pai, por esta palavra. Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar melhor aos corações. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa, Senhor, fortalecer, Senhor, ó Pai amado, a cada vida, Senhor, neste momento. Porque como o Senhor disse, que o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Pai, sustenta esse meu irmão na fé, sustenta essa minha irmã na fé, sustenta, Senhor, a minha vida, Senhor, na Tua presença, na fé. Senhor, como diz a Tua palavra, Senhor. Ó Pai amado, que a minha fé, Senhor, jamais ela venha a ser abalada, mas que elas possam ser como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que possa ser assim nas nossas vidas, Senhor, até que o Senhor venha para buscar a Tua igreja, possa vir, Senhor, buscar o Teu povo, que possamos estar firmes e constantes, ó Deus, na fé. Meu Deus querido e maravilhoso, eu louvo a Ti, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo possa estar com a igreja hoje e para todo sempre, e todos digam amém. Aleluia. Glórias a Deus.